Boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amado? Tem alguém vivo aqui ou não? Tem alguém conectado no céu aí ou não? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu pedir uma coisa. Abigail, faz um favor para mim. Na hora do louvor, durante o domingo de janeiro, eu queria que todas as crianças, mesmo que de colo, você tenha um pouquinho de paciência com ela, todas as crianças, todos os professores, ficassem aqui no culto. Todas as crianças. Todo mundo, pode sentar com a galera toda aí atrás. Isso, pode sentar todo mundo aí. Eu sei que de repente você programou, mas Deus programou outra coisa. Porque o que eu vou falar hoje tem muito a ver com a geração que está nascendo, no sentido, está crescendo, está descobrindo, está formando pensamento. É muito mais fácil você ensinar uma criança a andar de bicicleta do que um adulto. É muito mais fácil você ensinar uma criança a andar do que um adulto. É muito mais fácil você ensinar uma criança a nadar do que um adulto. E Jesus falou: ensina o caminho que as crianças devem andar, para quando forem velhos, não se desviarem dele. Talvez muitos velhos estão se desviando por não terem aprendido quando criança. É um negócio interessante. Muitas pessoas nascem na igreja, mas chega na adolescência, dá um chute nas coisas de Deus, vai viver o mundo, volta todo arrebentado, muitas vezes até aborta um projeto de Deus, porque nem ele mais acredita que Deus tem um projeto na vida dele, e às vezes é porque ele não aprendeu quando criança. Ele aprendeu muito sobre religião quando criança, mas ele não aprendeu sobre o reino de Deus quando criança. Aí é mais tranquilo. Então, esse mês de janeiro, joga a programação de janeiro para fevereiro, que Deus falou muito forte ao meu coração. No final que a gente estiver orando aqui, eu quero que essas crianças prestem atenção, porque hoje eles são muito melhores para a informação com 7, 8 anos do que eu e você éramos. A gente com 12 anos, eu com 12 anos eu brincava de Falcon, lembra? Era um hominho barbudinho, lembra? Você teve isso aí, André? Teve ou não? Falcon, lembra? Ele era barbudinho. Hoje um garoto de 12 anos faz um programa de internet e a informação para eles. Então você muito cuidado com essas crianças. Então eu não quero as crianças conversando, a Abigail está ali, é como se o cultinho hoje fosse aqui. Eu quero que as meninas, os meninos prestem muita atenção no que o pastor vai estar falando aqui, porque com certeza vai favorecer o futuro para muita gente. Abre em 2º livro dos Reis, depois eu vou apresentar, tem uma criança, né? Tem umas coisas, vamos deixar para o final, vamos pegar essa unção aqui. 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. 2º livro dos Reis. Eu ganhei uma toalhinha hoje da irmã. Cadê a irmã abençoada? É a profeta aí, cadê? Tá ali, ó. Ela foi lá, me deu uma toalhinha, ela falou que vai embora, mas vai me levar junto com ela, eu e minha esposa. Então, aí vocês vão ficar sem pastor aqui, porque eu vou com ela. Viu, Anne? Você tem que arrumar um outro lugar, porque eu vou com a irmã. Qual que é o nome da senhora? Perdão. Maria. Então, irmã Maria, olha, aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer igual o Valdemiro. Falar nisso, o Valdemiro hoje foi verdade, ele sofreu, estava orando, veio um cara com uma faca assim, passou, levou 25 pontos. Mas graças a Deus passa bem. E é isso aí, irmão. O negócio é quente mesmo. 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. Quem achou, diga amém. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei
ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Estava ali, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Oi. Perdão, eu falei segundo? É o primeiro. É que estou muito acelerado. É a idade, amada. Orem pela pastora hoje. Eu coloquei segundo aqui, por isso. Por isso que eu falei errado. Mas eu já li, eu não vou ler de novo não. Amém? Vocês me perdoam? Posso continuar? Ninguém vai depois desviar, não? Então tá bom. Versículo 12. Então vai aí. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Versículo 12. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Diga glória a Deus, dá um aplauso a Jesus, muito abençoado. Isso daqui hoje, com a gente indo no supermercado e comprando o que precisa, porque nem tem noção do que é isso aqui. Você fazendo uma lista no delivery, mandando trazer uma farinha, leite, carne, é possível. Mas é que aqui não estava chovendo. Se não estava chovendo para aquela época, não se tinha grãos. Se não se tinha grãos, não se tinha comida. Se não se tinha comida, não tinha grana. Se não tinha grana, não tinha comida. Se não tinha comida, não tinha grana. Até que entrava num período de morrer. Eu fiquei 5 dias no Piauí e eu andei umas 2 horas, 1h30, no meio do nada, assim, nada, não tinha nada. Terra para um lado, terra para frente, terra para o outro lado, terra para trás e sol. E, dado um determinado lugar, tinha umas 3, 4 vaquinhas muito magras, que eu não sei o que eles estavam comendo ali, porque tinha uns arbustos secos. E eu passei, falei: meu Deus, será que dura até a tarde? Aí o pastor que estava lá falou: eu acho que não. Aí nós fomos embora. Resumindo, quando nós voltamos, perto de 4, 5 da tarde, 2 delas já estavam sendo comidas pelos urubus. 2 delas já estavam com os buchos tudo arrebentados já. Porque não tinha que comer, seca, sem chuva. Fazia perto de 3 anos que não chovia naquela região. Os lugares onde eles armazenam água eram buracos. A máquina vai lá, faz um buraco, e aí a chuva enche aquele buraco, dá aquela água barrenta, e aí naquela água barrenta eles sobrevivem lá da maneira deles. Alguns têm um sistema que o governo colocou, que pega a água da chuva nas calhas e põe dentro de uma caixa d'água, e ali da caixa d'água volta para casa. Então, falta de água, até hoje tem esse problema.
Aí o profeta, ele viveu um tempo num lugar, estava recuperando, estava meio depressivo, meio para baixo. Aí secou a água daquele lugar, porque parou de chover. Aí Deus deu uma palavra para o profeta, dizendo: olha, você sai desse lugar e vai para uma terra que eu vou te falar, e lá tem uma viúva que vai te sustentar. Maravilha. O profeta foi, obedeceu. Desceu, foi lá para Sidom. Chegou lá, ele viu uma viúva. Aquela viúva o recepcionou, mas nem, presta atenção, nem ela falou que estava ali para ajudá-lo, e nem ele falou que, olha, você é aqui Deus falou? Não. Deus falou assim: desce que tem uma viúva. Mas ninguém perguntou se você era o profeta, se você era a viúva. Isso aí fica para você pensar. Mas ele chegou e falou para ela: estou com sede. Ela falou: vou pegar uma água. Eu estou com fome. Faz um bolinho. Ela falou: ó, fazer um bolo vai ser um pouco difícil, porque eu tenho um pouquinho aqui, e a gente vai fazer um bolinho, tem eu e tem meu filho, e a gente vai comer e vai morrer. Aí ele falou: não, até a página 4, tá certo, você vai fazer o bolinho, mas essa página 5 que vocês vão comer e vão morrer está errado, eu vou comer. Faz lá um bolo, a Bíblia diz que ele falou, um bolo pequeno, faz um bolo pequeno, poderia ser um bolo que foi feito a metade do que tinha, não sei, mas é um bolo pequeno. Então poderia ser feito um bolo grande. Ela falou: dá um bolo pequeno. Ele foi, comeu e liberou uma palavra: não vai faltar comida nessa casa. E aí a Bíblia diz que não faltou comida naquela casa. Você pode dar um aplauso a Jesus ou não? Por que eu queria não, porque eu não queria. Por que acredito que Deus colocou em meu coração que as crianças ficassem aqui? E eu vou sempre falar assim, não por nada, é só para elas conectarem, para as crianças ficarem sempre prestando atenção no pastor, não na amiguinha, nem no amiguinho, é no pastor. Porque eu quero falar sobre viver uma vida no sobrenatural de Deus. Quem gostaria de viver uma vida no sobrenatural de Deus? Mas você vive no sobrenatural de Deus. O problema é que muitas vezes você não presta atenção. O problema é que a gente entende que viver no sobrenatural de Deus é só assim um cego enxergar, um paralítico andar. Não, viver no sobrenatural de Deus, se nós pudéssemos passar no telão ali, é ver quantos livramentos que Deus nos dá, muitas vezes segurando o carro da gente na garagem, muitas vezes não te permitindo mudar de emprego, muitas vezes fazendo com que você perdesse um avião. Esses aviões que caíram, normalmente aparece alguém dizendo: eu perdi o avião. Mas preste atenção, na hora que você perdeu o avião, como que ele deve, que aquela pessoa que perdeu, como que ele deve ter ficado? Ele deve ter brigado com a aeromoça, ele deve ter brigado com a agência dali, ele deve ter brigado com o policial, ele falou que ia processar a agência. Agora, e na hora que o avião caiu? Aí ele fala assim: Deus me deu um livramento. Então, mas na hora ele não viu. Então viver o sobrenatural de Deus não é só o que você vê, mas principalmente o que você não vê, mas crê que Deus está no controle da sua vida. Você crê nisso, sim ou não? Porque o que você vê não precisa de muita fé não, amado. Se ele chegasse ali naquele lugar e tivesse bastante comida, aquela mulher não precisava de fé, não precisava de obediência, não precisava de nada. Só por favor, a senhora tem um bolinho aí? Tenho. Olha, eu vou dar um bolo para o senhor comer e vou dar 2 bolos para o senhor levar. Pode continuar a viagem. Não foi o caso. Por isso que eu quero falar hoje com você sobre isso, porque vida do sobrenatural de Deus é uma vida de prosperidade. Eu sou fruto de uma prosperidade de Deus, mas não pelo ter, porque eu sem Jesus eu já tinha, amado, na boa.
Tem muita gente que está nem aí para Deus e tem. Tem muita gente que não sabe nenhum versículo da Bíblia e tem. Então, quando você ouve a palavra prosperidade, você não pode ser tão ingrato a Deus e vincular só ao que você tem. Porque se você vincular a palavra prosperidade somente ao que você tem, você está dizendo que na grande maioria dos seres humanos, Deus não é com eles. Porque é uma pequena minoria que tem dinheiro, que é rico. Falando rico. Falando rico. Falando que tem um carro, tem uma casa, falando rico. É uma pequena minoria. Pequena. Então, será que seria correto eu pegar uma palavra bíblica e vinculá-la a tantas pessoas que nada tem a ver com Deus? Não seria correto isso. Seria falta de conhecimento. Olha que coisa interessante. Quem gostaria de ter uma vida mais próspera, diga amém. Agora feche seus olhos. Pense numa pessoa que você gostaria de ajudar. Qualquer pessoa. Uma pessoa aí. Uma só, não é duas não. Não interessa se é seu pai, sua mãe, se é um estranho que você conhece, não interessa. Pense em uma pessoa. Agora você pensa o que você faria por essa pessoa. O que você faria por essa pessoa aí que você pensou? Agora olha para mim. 99% aqui, o que pensou, passou pelo dinheiro. 99%. 1% passou por alguma coisa, que se for ver, passou pelo dinheiro. Primeira lição da noite. Prosperidade não é só dinheiro, mas prosperidade passa pelo dinheiro. Porque sem o dinheiro você não ajudaria essa pessoa que você pensou aí. Então, se alguém rejeita a mensagem da prosperidade, ela é uma egoísta, uma gananciosa, porque ela só pensa nela. Eu tenho, o outro não tem, problema dele. Porque o próspero, ele tem um comando dado por Deus. Você ser uma bênção. Não é você apenas ter uma bênção, é você ser uma bênção. Você ter é muito bom, mas você ser para alguém é melhor ainda. Você podia dar um aplauso a Jesus por isso. Escute. Muitos pensam que pobreza é não ter. Guarde isso, guarde isso. Muitos pensam, aprenderam, pobreza é não ter. Pobreza é não produzir. Vai ver no dicionário. O que te empobrece é não produzir. Me perguntaram lá, pastor, o que o senhor acha aqui do Piauí? Eu falei, olha, aqui não tem como produzir. Não tem terra? Tem, mas não tem água. O que é que planta aqui que dá? Sem irrigar não dá nada aqui. Então por que lá é um lugar pobre? É porque não tem o que produzir. O Sudeste é um lugar próspero, porque tem como produzir. Você vai lá no Mato Grosso, porque tem como produzir. Você vai no deserto, não tem como produzir. E aí eu vou dar um nó na sua cabeça. Um nó. Por quê? As pessoas estão pensando que pobreza é porque ela não nasceu num lar. Esse é um ramo, mas ela pode produzir. Ela pode ser útil. Ela pode ser uma terra fértil, porque o reino de Deus é para a terra fértil. Porque ele falou assim, ó, eu lanço a semente. Se não produzir, a terra é ruim. E se você não entender isso, você corre o risco de ter vindo de uma cultura que só tem 500 anos no Brasil. Só tem 500 anos. A cultura da pobreza, a cultura da escravidão. Só tem 500 anos só. Aí há 50 anos,
começa-se a ensinar partes da Bíblia que estavam escondidas, porque não agrada os gananciosos. A mensagem de prosperidade não agrada ganancioso. Eu estava numa reunião agora, eu falei, a mensagem de prosperidade só agrada os liberais, os produtivos. Os gananciosos não se agradam, porque ele quer ter para ele, mas ele não quer que ninguém usufrua. Ele se sente bem tendo, mas ele não se sente bem com o outro tendo. O carro, ele comprou um Vectra 0 bala. Aquele carro é lindo e maravilhoso, mas o dia que ele vê alguém do contexto dele com um carro igualzinho ou melhor, aquele Vectra passa a não ter valor nenhum mais, porque ele é ganancioso. Ele não quer ver o outro tendo o que ele tem. Você não encontra um mendigo judeu em Israel. Você encontra palestinos, sírios, árabes, imigrantes, mas judeu não. Por quê? Porque eles sempre vão ajudar alguém que é da linhagem dele. Porque não importa só ele ter, ele precisa ver os que estão ao seu redor bem. Então, meu amado, abre a sua mão aí, abre. O próspero não é porque só ele tem. O próspero é porque além dele ter, ele ainda abençoa quem está em volta dele. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Olha, duas culturas religiosas que nós fomos criados. Duas. Eu vou falar só duas. Primeiro, a cultura religiosa da pobreza. Eu não estou falando de riqueza não, amado. Eu estou falando de vida em abundância, de sobrenatural. Amém? Amém? A religião que foi inculcada na nossa mente. Voto de pobreza. Aí a gente cresceu com aquilo. Religião, voto de pobreza. Religião, voto de pobreza. Mas os ricos dominavam quem? Os ignorantes. Vou repetir. Os ricos dominavam os ignorantes. A escravidão é falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Domingo passado eu preguei saindo da casa de Labão. Só que não adianta você sair da casa de Labão e não saber para onde você vai. Não adiantava o Elias sair do ribeiro, secou o ribeiro, mas eu vou para onde? Então, você saiu domingo passado da casa de Labão. E hoje eu quero te levar a viver no sobrenatural de Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? A segunda cultura, olha a cultura. Voto do celibato. Eu não caso, eu não tenho filho, eu não tenho mulher, eu não preciso ganhar, eu não preciso cuidar, porque eu tenho um voto de pobreza. Então eu vou cada vez mais miserável. Deus, pobreza. Deus, celibato. Deus, pobreza. Aí 500 anos a gente debaixo disso. Aí eu chego e falo aqui, ó, gente, prosperidade de Deus, eu ando da prosperidade. Toda aquela carga genética satânica quer aflorar no nosso meio, dizendo o quê? Eu não concordo, eu não gosto, eu não sou a favor. Mas pergunta se ele quer passar fome lá no Piauí. Você sabe com quanto sustenta um missionário no Vale do Ribeira, no Amazonas? R$300. R$300. Que muitos aqui talvez tenham gasto nesse final de semana. Você sustenta um missionário no Vale do Ribeira, R$300. Você sabe quanto que come uma criança na África? 10 a 15 dólares. Por dia, por mês. Você pode sair do Egito com facilidade, mas o Egito sair de dentro de você
É muito difícil. Por isso que essas crianças, elas não vão crescer e falar assim, você vai estudar? Não. Não, elas vão crescer e falar, não, eu vou estudar. Vou estudar sim. Eu vou trabalhar de dia, porque meu pai não pode pagar uma faculdade. Mas ele pode me ajudar. E eu vou estudar de noite. Ao invés de eu me formar em 4 anos, vou demorar 6 anos para me formar, mas eu vou estudar. Por quê? Porque eu não estou na mentalidade da pobreza, da improdutividade. Eu estou na mentalidade do reino de Deus. E eu posso viver o melhor de Deus para mim. Você podia aplaudir a Ele por isso? Escute isso. Olha que coisa interessante. Toda nação que não produz empobrece. Todo cristão que não produz frutos perece. Espiritual. Produzir, pois, frutos dignos. Frutos. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada fora. O cristão tem que ser produtivo. O cristão, ele tem, fala para quem está ao teu lado, você precisa ser produtivo. Agora, se você quiser ficar na religião da pobreza, o que eu posso fazer com você, meu amado? O que eu posso fazer com você? Nada. Aí, tem a cultura da humildade. Humilde. Amado, deixa eu te falar um negócio aqui. Humilde. Ele é provado na riqueza. Humilde, pobre, ele não é humilde. Humilde, ele é provado na riqueza. Você chegava no culto a pé. Você era humilde, joia. Aí você chegou no culto de carro. Aí você chegou no culto de carro zero. Aí você, 20 anos depois, tem 50 casas de aluguel, você tem empresa. Aí eu quero ver você humilde. A humildade é medida no sucesso. Eu ser humilde com 200, 300 pessoas não é tão difícil. Mas quando eu chegar a 8.000 pessoas, ser humilde com um livro, mas quando eu lançar os outros 30 que eu já tenho, 50, aí que eu vou provar se eu sou humilde. Amado, a gente não prova que é humilde no fracasso. A gente prova que é humilde no sucesso. A Bíblia diz que Jesus se humilhou, fazendo-se igual a nós. Você viu a diferença? Jesus poderia ter exterminado toda a terra no dia que Pedro foi e cortou a orelha de Malco. Jesus falou assim, que se eu quisesse, eu pediria ao Pai, miríades de anjos desceriam e exterminariam com a população. Eu vou como ovelha para o matador. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. A palavra humilhar significa rebaixar. Eu quero saber se você é humilde quando você puder se colocar no posto 10 e você descer para o posto 1. Aí que eu quero saber. Agora você no posto 1, você tem mais é que ser humilde mesmo. Você está vendo como é que a cultura nossa é o contrário? Nossa, fulano é tão humilde. Não tem nada a ver com humildade. Humildade é você encostar ali um carrão e alguém está saindo e de repente derruba um negócio. Você pode deixar que eu pego só um minuto. E caiu debaixo do carro, aí você tem que ajoelhar. Aí você vai sujar a sua blusa, seu saco. Está aqui. Obrigado. Aí você se rebaixou. É por isso que você fala assim, que pobre arrogante. Quem já falou isso de alguém? Ah, boa, levanta a mão, né? Você falou, o pobre arrogante, rapaz, você está vendo? O cara fala assim, rapaz, porque o cara tem dinheiro, o cara simples, cara. Cara simples. Escute, quem você é por dentro só será provado quando Deus te prosperar por fora.
Por isso que hoje nós estamos aqui. Primeiro para aprender a trabalhar por dentro, porque esse ano vai ser o ano de prosperar para fora. Você pode dar um aplauso a Jesus aí ou não? Poderia colocar como rejeitar a prosperidade a falta de amor ao próximo, porque cada um de vocês pensou em ajudar alguém e cada um de vocês, 99%, passou pelo dinheiro. Cada um aqui, não tem como você pensar em ajudar alguém sem passar pelo dinheiro. Fulano tem uma doença, eu queria comprar o remédio, pronto, dinheiro. Fulano está passando fome, eu queria comprar comida, pronto, dinheiro. E por que é tão feio falar disso na igreja? Eu acabei de ver um baita de um congresso aqui, feito aqui na cidade. Seja rico. Seja rico. Eu printei, falei, meu Deus. Fala para quem está ao teu lado, a minha mente não é de escravo, é de filho do Deus Altíssimo. Dá um aplauso a Jesus aí. Cuidado com os exterminadores de bênção. Ó, cuidado com os exterminadores de bênção. Sabe aonde que eles estão? Sabe onde estão? Ó, não posso falar. Sabe onde se encontram os exterminadores de bênção? Por causa dos convidados de alguns que estão vindo aqui. Não fala para eles não, para eles não ficarem chateados. Dentro da igreja. Dentro da igreja. O cara lá fora, ele não está nem aí se você está trabalhando, produzindo. É dentro da igreja. Fala assim, cuidado, hein? Vê você melhorzinho, o povo fala, cuidado, hein? O dinheiro vai subir a cabeça, diabo, hein? Como diz um pastor, se dinheiro desviasse alguém, o diabo enchia a nossa conta bancária toda segunda-feira, meu amado. É a gente não ter encontrado com Jesus que faz com que qualquer coisa nos faça desviar da presença dele. Não é o dinheiro, não. Aqui, eu estava ali pensando em umas coisas. Falei, como que nós vamos ter porque não adianta um programa numa rádio FM, sabe quanto pediu por 1 hora? R$6.000. R$6.000. Mas uma rádio que só o cara do mundo ouve. Não adianta pregar para crente. A rádio que crente ouve é 500 conto. Agora na rádio que o mundo perdido ouve é 6.000. Sabe quanto que é um programa na Band regional por semana? R$5.000, 30 minutos. Por semana. Como é que faz para produzir? Mais uns 5. É 10.000. Agora, você acha que nós vamos fazer isso com escassez? Essas cadeirinhas duras que você senta aí, custa R$40. As massinhas, 200. Como é que nós vamos colocar 350 massinhas na escassez? Eu estou te mostrando que a questão é da sua mentalidade. Meu amado, escute, preste atenção. A mulher estava na escassez. A mulher não estava na bonança. A mulher estava na escassez. Mas ela recebeu uma palavra. Eu estou sendo boca de Deus para te dar uma palavra de mudança, para te dar uma palavra de crescimento, para te dar uma palavra para você romper, para te dar uma palavra que 2017 e todos os anos da sua vida serão anos de prosperidade no nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero nessa noite a te inspirar a viver do sobrenatural e não do homem natural. Vou repetir. Quero te inspirar a viver do sobrenatural e não do homem natural. Porque você pode se decepcionar. Claro que existe uma diferença entre esperar
nos recursos do sobrenatural através de um homem natural. Mas é dele. Nem dele. Deus sempre usará alguém para te abençoar. Mas saiba que é entre você e Deus. O abençoador e Deus. E o abençoado e Deus. Nunca entre um e outro. Senão isso vira refém. Geazi quis ficar no meio. Geazi andava com o profeta, via os milagres. Um dia ele falou assim: eu vou querer me beneficiar da riqueza. Aí o que ele fez? Foi lá atrás do rico Naamã. Profeta que anda atrás de rico é uma porcaria, só anda leproso. Naamã, chegou uma galera lá agora, e eu estou precisando de dinheiro lá para cuidar e tal. Aí deu dinheiro para ele. Ele voltou com o dinheiro, mas voltou com a lepra. Não é isso. Não é isso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus, através do alimento para o profeta, que abençoou a viúva. Não foi através do alimento da viúva que abençoou o profeta. Foi através do alimento para o profeta que a viúva foi abençoada. Eu sou um canal de bênção para a tua vida. Quanto Deus me abençoa, eu só sou um canal para Deus te abençoar. Eu só sou um cano. Cano com água leva água. Cano sem água não produz água. Amém? Água vem da fonte. Nossa fonte é Deus. Amém? Amém? Uma mulher de uma igreja, empregada doméstica, fiel, 40 anos trabalhou numa casa, fiel. 40 anos trabalhou numa casa, 50 anos congregando na mesma igreja. Diga, 40 anos trabalhou numa casa, 50 anos congregando na mesma igreja. Por cargas d'água, sempre fiel, sempre junto. O pastor sempre conhece. O pastor que é pastor dela hoje já é de idade, mas ela era da época que ele era criança na igreja. Virou pastor da igreja. E a senhora está lá. Há um ano atrás, essa senhora que trabalha há 40 anos entrou no gabinete desse pastor. Eu não vou falar porque o negócio foi particular, não vou falar. Entrou no gabinete desse pastor. Ô, querida senhora e tal, pastor, preciso te contar um negócio. Trabalhei 40 anos naquela casa. Empregada doméstica, sempre fiel, sempre ali, sempre na igreja, diaconisa na igreja. Mas eu sempre acreditei na prosperidade. Meus filhos, de uma maneira, um ficou militar, o outro trabalha com comércio. Todo mundo prosperou na minha casa. Mas pastor, tem um para te contar. O senhor sabe que a patroa minha faleceu. Sim. O senhor sabe que tem filhos, tem netos. Sim. Mas o senhor sabe que ela é rica. Sim. Pastor, o advogado dela me procurou e me deixou uma herança de 5 milhões de reais. E eu vim trazer 500 mil de dízimo e vim trazer uma oferta para o ministério. O problema de Deus nunca foi dinheiro, amado. O problema de Deus é encontrar pessoas fiéis. Olha como eu quero que Deus me encontre como fiel. Porque se eu for fiel, a Anne já até cresceu os olhos, né, Anne? Não vai morrer, né, Anne? Deixar a conta para você, eu não estou brincando, conta. Escute isso. Eu creio, mas eu creio que eu vou ver pessoas da nossa igreja. Quando eu digo da nossa igreja, eu não digo só das que existem, eu digo das que vão vir a existir. Eu creio que eu vou ver pessoas que chegaram aqui, que não sabiam que poderiam, mesmo saindo lá de Lodebar, mas a partir do momento que o rei teve encontro com ele, que eles poderiam estudar,
que eles poderiam trabalhar, que eles poderiam ser melhores, melhores homens, melhores maridos, melhores esposas, que gerarão filhos melhores. Porque eu sou novo, daqui 30 anos, eu estou com 74 anos, eu estou firme ainda na rocha, mas firme, e eu vou ver essas crianças aqui, olha, muitas delas, algumas serão mães excelentes, mas outras serão mães empresárias, outras serão mães doutoras, outras serão mães pastoras, outros serão homens advogados, homens que têm um carrinho de lanche, que tem 50 franquias. Por quê? Porque eles não vão aprender a mentalidade da pobreza. Porque eu, dentro de uma igreja evangélica, fiquei 6 anos aprendendo a mentalidade da pobreza, na igreja evangélica, e talvez muitos aqui tenham aprendido. Talvez muitos aqui, quando ouvem a palavra prosperidade, pensa na universal, pensa no dinheiro, mas esquecem de Deus. Eu vim aqui lembrar para vocês, 2017 não será o ano da prosperidade por causa do dinheiro. O dinheiro vai ser consequência. É porque Deus está na nossa vida. E pode não chover em lugar nenhum, mas vai chover na nossa terra. Você pode aplaudir a Ele? Choveu na terra da viúva. Ela obedeceu. Você quer prosperar? Obedeça. Desobediente não tem direito à prosperidade. Quem tem direito à prosperidade é o que é submisso. Porque a submissão e a obediência são frutos da confiança. A mulher do texto teve, ao meu ver, uma das maiores provas de obediência. Porque você tirar da boca do teu filho para dar para a boca de um profeta. Agora tem gente que não consegue tirar. Eu vou colocar um jogo de roda, mas o pastor falou que vai colocar o ar. O jogo de roda é 3 contos. Eu vou dar os 2 contos que eu guardei. Rapaz, você nunca vai ficar sem roda. Eu já dei um carro. Estou dando um carro. E o carro era de quem? Era da minha mulher. Minha mulher nunca mais ficou sem carro. Eu não comprei mais carro para ela. Sempre carro. E vai chegar uma hora que membro vai dar. Pastor, eu preciso dar um carro para o senhor. Pode me dar, ué, não problema nenhum. Mas vai tudo para a obra. Meu amado, sabe qual que é a maior prosperidade de um pastor, que é um homem de Deus? De um Elias. É que Elias comeu e ele foi embora. Quem ficou com a panela cheia de farinha, quem ficou com a botija cheia de azeite, foi a viúva. Meu amado, o negócio é só para você, por você, para você, porque Deus quer fluir, Deus quer derramar na tua vida, Deus quer fazer você crescer. Eu fiz uma pesquisa, sabe quanto custa um templo para 8.000 pessoas? 10 milhões de reais sem o terreno. Por que 8.000? Por que o senhor não falou 10.000? Porque 8.000 é 1% da população de São José dos Campos. 1% da população em Cruzeiro são 800 pessoas. 1% da população de Taubaté são 3.000 pessoas. 1% da população de Cachoeira são 3.300 pessoas. 1%. Não é nada. Você acha que eu vou desenvolver um propósito de Deus sem o povo ser próspero? Você acha que você vai conseguir ajudar esse parente ou essa amiga que você pensou, sem você ter para você e para alguém? Porque se você não sabe, abra sua Bíblia em João. Talvez tem muitos que não sabem isso aqui. João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Isso é uma mudança. E escute, você sempre pode melhorar. Sempre. Aqui, quantas pessoas melhoraram? Melhoraram de vida? Sim, mas melhoraram como pessoa. Melhoraram como gente. Melhoraram as conversas. Melhoraram os planos. Porque esse aqui é um lugar da prosperidade de Deus. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus está falando, eu vim para que tenham vida. Ponto? Não, vírgula. Aí Jesus deve ter pensado, eu vim para que vocês tenham vida. Não.
Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Você sabe o que é vida em abundância? Você está pensando que significa no céu? No céu não tem vida em abundância. Só tem vida em abundância na terra. Porque a palavra abundante significa ter mais do necessário. Como é que você vai ajudar alguém se você só tiver o necessário? O ano passado, nós ajudamos as pessoas no Piauí com R$3.000 por mês. Quando chegou em outubro, eu falei, eu vou te ajudar em outubro, vou te ajudar em novembro e vou te ajudar em dezembro. Mas o ano que vem, nós não vamos poder te ajudar. É porque tinha? É porque não tinha. Por isso que nós, povo de Deus, presta atenção, nós não precisamos de dinheiro. Nós precisamos de muito dinheiro para realizar muitos projetos. Não é para que o pastor aqui, amado, você ainda está, né? O pastor ficou rico. Amado, se Deus quiser, ele vai pegar um livro meu, ele vai fazer vender 1 milhão de cópias. Eu vou ganhar R$1 por livro. Eu ganho 1 milhão. Acabou. Tem gente que trabalha a vida inteira para ganhar 100 mil. Para com esse pensamento. Quem cuida do profeta é Deus, amado. Não entra nesse meio, não. Deixa Deus cuidar de você. Amém, amado? Está entendendo, sim ou não? Abundância. Deus não quer te dar só o necessário. Deus quer te dar o que você precisa, além do que você precisa, para você fazer além do que você sonhou e para você fazer para o outro que você tanto desejou. Dá um aplauso a Jesus aí. Só Judas que era contra isso. Mas aí essa história é outra. Essa mulher obedeceu. Essa mulher não teve sua fé impedida por sentimentos. Eu vou repetir. Essa mulher não teve a sua fé impedida por sentimentos. Porque o sentimento conflita com a fé. Basta você lembrar do Abraão. Me dá o teu filho. Sentimento de amor ou obediência a um comando? Essa mulher, não, o que eu tenho eu vou comer, eu e meu filho nós vamos morrer. Eu falei, não, vocês não vão morrer. Pastor Edson contou aqui no dia 31, sem trabalho, lascado, pegou um envelope aqui para dar 50 conto por mês, sem poder, sem ter. Arrumou emprego, mudou de emprego em 30 dias. A vida dele mudou. Apareceu com a camisa aí toda invocada, que eu fiquei até com inveja. Um mês. Deus não se move pela sua dor, meu amado. Ai, pastor, não gosto disso. Então você vai sofrer demais até a verdade mudar seu pensamento. Existem os dois extremos da prosperidade. Aquele que tem e que rejeita. É porque ele tem. Se lasca o outro que não tem. E aquele que não tem, porque ele é improdutivo. Ele é estéril. Então ele não quer. Porque daí, quem produz, você já viu aqueles caras que ficam varrendo rua? É um varrendo e 8 tomando conta. Eu vou te falar no nome de Jesus isso. Eu vou te falar, se eu fosse um prefeito, eu passasse, eu visse, ou um vereador, eu demitia os outros 7. Eu não queria saber se ele tinha família, se ele não tinha. Ele tem que pensar nisso no trabalho. E muitas vezes, se dos 7, 5 é crente. E ora para Deus abençoar no culto de domingo à noite. Que Deus ignorante esse. Aquela mulher, ela teve uma habilidade para discernir entre a necessidade e a palavra profética. Será que você tem essa habilidade? Você tem que pedir para Deus. Se você só se blinda para aquilo que é contrário ao que você quer, você tem que se abrir para o que é contrário ao que você deseja. Aquela mulher, o que ela queria era comer e morrer. O que o profeta queria era comer o que era dela. Ela discerniu.
fazer você pensar. Jesus estava pregando para perto de 5.000 homens. E os discípulos disseram o quê? Cadê a comida? Não tem. Não tem. No meio de 5.000 homens, apenas uma criança tinha alguma coisa? Amado, no meio de 50, no meio de 500, mas no meio de 5.000, no meio de 5.000, ninguém foi de novo lá. Ei, peraí, mas eu também tenho uns 2 pães aqui. Eu vou te provar por que isso aconteceu, e eu creio que foi uma revelação de Deus para a minha vida. Ei, eu tenho aqui tem uma maçã. Por que ninguém falou nada? Porque quando Jesus começa a pregar sobre comprometimento, depois desse movimento, a galera vaza. É quando ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Enquanto é para comer pão e peixe, eu estou. Mas na hora de comer do meu sangue, da minha carne, da aliança, eu vou embora. E sabe o que disseram? Duro é este discurso. Você tem que escolher quem você quer ser, mano. Você tem que escolher em quem você vai decidir acreditar. Aquela mulher, eu queria saber se tivesse uma cunhada dela, se tivesse uma tia dela, se tivesse uma irmã dela, se aquela mulher, ela talvez não conseguisse dar o bolo para o profeta. Você está maluca? Sua mãe desnaturada. Esse cara é folgado. Olha lá o carrão que ele chegou aqui. Aí Deus falou assim, puxa vida, tinha tanta farinha e azeite para essa mulher, mas uma voz do inferno atrapalhou. Por isso que eu disse no início, por que eles não se questionaram? Por que ninguém falou, você é o profeta que haveria de vir? Porque tem isso na Bíblia, você é o profeta que haveria de vir? Falaram para ir lá falar com Paulo, olha, eu sou o que vim aqui falar em nome de Deus. Você é o profeta que haveria de vir? Não houve isso. Então isso significa que talvez, eu vou conjecturar, aquilo dali não era nem para aquela mulher, mas aquela mulher agarrou a oportunidade. E Deus não se move pelo que é para ser, Deus se move por aqueles que agarram a oportunidade. Aquele menininho que levou 5 pães e 2 peixinhos, ele voltou para a casa dele cheio de pão e peixe. Mas quem estivesse com um pãozinho, um peixinho, um negocinho, uma coisinha, voltou sem nada. Você está vendo? É a mentalidade. O próspero não é aquele que tem muito, porque ele não tinha muito. O próspero não é aquele que vai dar o que tem, não. Vai dar se tiver, não. O próspero é aquele que eu posso ajudar. Eu tenho 5 pães que a minha mãe me deu. Eu tenho 2 peixinhos. Deixa eu te falar uma coisa. Lá atrás, uma viúva ia comer junto com o filho. Ia morrer. Mas a viúva, presta atenção, essa é a lei da semeadura. A viúva deu para o profeta. Lá na frente, a criança deu para o profeta. Você não sabe quem está do teu lado. Só Jesus sabe. Você não sabe essa pessoa que está do seu lado, que hoje você nem falou oi para ela quando ela entrou. E amanhã você pode bater na porta de um lugar e ela atender, sendo o dono daquele lugar. A gente não sabe. A vida abundante é mais do que o necessário, meu amado. É por isso que você deve ter um negócio na sua vida. Seja educado. Seja bênção na vida dos outros. Amanhã pode ser um filho seu precisando de alguma coisa que você desperdiçou lá atrás. Aquela mulher pegou algo do filho e deu para o profeta. Consequência, a Bíblia diz que aquela casa comeu muitos dias. Sabe por quê? Porque depois voltou a chover. Tem momentos da nossa vida que são apenas sementes para o resto da nossa vida. Fale para quem está ao teu lado. 2017 será o ano da sua prosperidade.
Dá um aplauso, fica de pé. Sua vida não será dirigida por padrões da terra. Vou te falar o que seria o padrão da terra. Colocar esse ano algum outro tipo de ano. Mas eu preciso de tanto sobrenatural de Deus em tantas áreas, que eu estou crendo, pela fé, que 2017 será o ano da prosperidade. Se você precisa que tantas coisas destravem na sua vida, depois eu vou passar um clipe, mas eu vou falar uma frase: pare um pouco de ler notícias, comece a ler a Bíblia, porque a notícia te encolhe, a Bíblia te expande. Alarga as tuas tendas e eu a encherei. Debaixo de uma palavra de Deus, no deserto, no decreto de morte, haverá um recomeço de vida. Vocês iam morrer, mas porque eu estou com a palavra e vocês estão com a semente, vocês não vão morrer mais. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Nunca mais faltará recursos para os seus planos. Enquanto você tiver uma semente, Deus tem uma colheita. Filipenses 4:11 diz, olha o que o apóstolo Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já aprendi. Tem momentos da vida que você vai precisar se contentar com o que tem. Mas você tem que ser ninja. Agora escute: sem estar abatido. Tem momentos da nossa vida sendo prósperos, cheios do Espírito Santo, vamos estar abatidos. Sem também ter abundância. O cara que falou sem estar abatido, sem padecer, sei também estar em abundância, ter mais do que eu preciso. Em toda maneira e em todas estas coisas estou instruído. Eu estou ensinando você tanto a ter fartura, não é fartura de farta isso, farta aquilo, não, é fartura de tem muito disso, amém? Como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. O próprio apóstolo Paulo teve abundância, pregava, expulsava demônio, curava, pregava, expulsava demônio, curava, mas tinha hora que ele era perseguido, deram ele como morto, apedrejaram ele, passaram ele por uma cordinha, jogaram na muralha dentro de um cestinho. Vai que o negócio está feio pro teu lado. Mas o segredo está no 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Meu amado, eu quero orar. Preste atenção, pastor. Preste atenção. Eu quero orar por você. Preste atenção. Eu quero orar por você. Que esse ano, não é o ano que vem, é esse ano, preste atenção. Esse ano, no mínimo, esse ano, no mínimo, cresça em todas as áreas. Mas preste atenção, se eu falar cresça em todas as áreas, vem aqui na frente, todo mundo quer crescer. Não é isso, calma aí. Esse ano, que você cresça no mínimo 50% em todas as áreas da sua vida que você não vê que está crescendo. Preste atenção. Eu quero orar por você aqui na frente. Pastor, essa área da minha vida eu não estou crescendo. Eu não quero saber qual é a área, mas eu quero orar aqui por pessoas que querem
que 50% no mínimo esse ano cresçam em áreas de sua vida que não está crescendo. Se é uma ou duas ou três, não sei. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos adorar a Deus. Pastor, eu preciso crescer no mínimo 50% em áreas da minha vida que não estou crescendo. Eu não estou crescendo. Uma nova história. Abre suas mãos, abre. Amados, quem sabe você precisa crescer materialmente, secularmente, da sua profissão. Quem sabe você precisa crescer como pessoa, como homem, como mulher, aos atributos de uma mulher abençoada, de um homem abençoado. Quem sabe você precisa crescer como pai, como mãe, como um obreiro. Quem sabe você precisa crescer espiritualmente. É sempre aquela coisinha, é sempre aquela coisinha. Você já cresceu em tanta intelectualidade, mas em espiritualidade você está pior do que você quando era. Esse ano está pior do que há 3 anos atrás. Não, é para isso que nós estamos aqui. É para isso, para você crescer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a vida de cada um aqui. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é o desejo, mas eu sei que o cenário está montado. Sua palavra foi pregada, tem uma palavra profética na direção deles, e eles estão semeando a vida deles aqui no altar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja uma colheita extraordinária, que haja prosperidade extraordinária, que haja abundância na vida deles, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo abençoado diga amém, e dá o melhor aplauso para Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós repreendemos toda a limitação do inferno e profetizamos a vitória do Senhor. Nós profetizamos conquistas do Senhor, nós profetizamos a palavra do Senhor escondida em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê, dá o melhor aplauso para Jesus, dá o melhor glória a Deus. Ele tem o melhor tempo para mim, para você, para todos nós. Aleluia! Escute. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim.